Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Mello. Hoje nós vamos resolver a FUVEST segunda fase, realizada em 2020 para ingresso em 21. Então, como eu sempre falo para vocês, o objetivo é resolver essa questão e, ao mesmo tempo, discutir todo o universo, aquele, né, que abrange aquele período, porque, como eu sempre comento aqui, não vão fazer Ctrl+V, Ctrl+C e colocar novamente. Então, o importante é dominar os conceitos e o entorno da temática sobre o tema, certo? Então, vamos lá direto já à questão, deixa eu colocar aqui para vocês acompanharem. Então, diz o seguinte, olha, de acordo com o historiador Nicolau Shevchenko, é possível identificar um confronto entre o impulso libertador presente nos anseios de mudança social e o caráter autoritário, elitista do planejamento reformador. Em muitas obras produzidas por escritores identificados com o pensamento iluminista. E vem, então, os questionamentos. Cite um pensador identificado com o iluminismo. Então, pessoal, eu sei que quando a gente gosta do assunto, quando a gente domina, a gente tem uma tendência a querer, até brinco com meus alunos, né, esnobar o examinador. Então, não faça isso, porque se você estende muito a resposta, você vai, por exemplo, às vezes, invadir o que se pergunta no item B, no item C, e depois também tem uma questão de administração de tempo. Então, se limite ao que eles estão pedindo, tá? É isso mesmo, é só citar um pensador. E aí você poderia escolher o Montesquieu, Voltaire, entre outros, né, pensadores ligados aí ao iluminismo. E o Rousseau, né, também. E se você chegou aqui na segunda fase, eu tenho certeza que você não teria dificuldades. Se você está iniciando seus estudos, também, eu acredito que se você está no ensino médio, se você estiver no cursinho, com certeza você lembraria aí de um desses nomes, certo? Principalmente desses mais famosos. Então, essa é bastante simples esse item A. O B já começa a pedir um pouco mais de você, né? Então, diz assim, olha, identificar dois elementos do iluminismo que contribuíram para a crítica do antigo regime. Então, mesma coisa, se você estudou direitinho o iluminismo, acredito que não teria dificuldades em responder esse questionamento aqui. Então, por exemplo, houve uma crítica ao absolutismo, né? Você poderia até citar a crítica à origem divina dos reis, já que o racionalismo, certo, batia então de frente, né, com essa concepção da origem divina dos reis, e você também poderia explorar a questão da liberdade, né, liberdade de comércio, a liberdade de circulação, que a estrutura absolutista acabava limitando, cerceando, inclusive até, se você pensar na famosa trilogia, na Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, também poderia te ajudar, não é? Então, a igualdade de todos, né, perante a lei, a igualdade jurídica e a liberdade de religião, né, por exemplo, a tolerância religiosa, enfim, então você tinha aí uma gama de elementos para responder também, de certa forma, bem tranquilo, correto? E o item C, indicar uma medida, deixa eu mudar aqui, deixa eu tirar aqui para você poder visualizar melhor. Então, olha, indica uma medida marcada pelo impulso libertador e outra pelo planejamento reformador, adotada durante a convenção ou diretório. Então, veja, o impulso libertador, o próprio enunciado disse, né, seriam as mudanças, certo, ligadas a essa transformação. E o planejamento reformador, o próprio autor disse lá em cima, é autoritário, elitista, né, do planejamento reformador. E outra coisa, eles deixaram você também livre para escolher entre a convenção nacional ou sobre o diretório. Então, você poderia escolher um dos dois períodos. Então, vamos lá. Vamos supor que você tenha escolhido a convenção nacional, certo? Você teria, por exemplo, a abolição da escravidão nas colônias, a introdução do voto universal. Então,
ele está pedindo uma medida, né, de impulso libertador. Então, você poderia escolher uma dessas duas. Agora, o que seria, então, esse caráter autoritário? Aí, já que ele deu essa opção para você, você poderia colocar o rigor, né, dessa imposição, tanto é que ficou conhecido como o terror. Tudo bem que a fase, né, essa denominação terror foi, vamos dizer assim, apelidada pelos adversários, no caso, os girondinos, para dar justamente um caráter depreciativo, né, das medidas dos jacobinos. Mas, de certa forma, houve, né, essa imposição já. E se você escolher o diretório, também dá, né? Você foi mais conservador, né, se comparado ao período jacobino, mas, de certa forma, se você não comparar com o período jacobino, mas se você comparar com um todo, certo? Com o que foi a Revolução Francesa, o fim do absolutismo, como nós discutimos um pouquinho aí ao falar do item B, as mudanças que vão depois, né, impulsionar o capitalismo. Então, dá para você também considerar que houve esse avanço, certo? Como eu disse, não comparando com o jacobino, mas comparando com o absolutismo. Então, dá para se pensar também. E o planejamento reformador, como disse o Nicolau Shevchenko repetindo, autoritário, elitista, seria, por exemplo, a volta do voto censitário. São medidas elitistas, né? Vou pensar nessas situações, né, onde houve um avanço e onde houve um retrocesso. Então, tanto na convenção quanto no diretório. Então, quando você estiver discutindo história geral, século XVIII, o iluminismo vai estar presente, por exemplo, na Inconfidência Mineira, na independência dos Estados Unidos, o despotismo esclarecido também, né? Não sei até quanto você já estudou, que são mudanças que aconteceram em alguns países, vamos dizer assim, na época, né, periféricos do sistema capitalista europeu, Portugal, Espanha, Áustria, Rússia, Prússia, onde eles foram influenciados por esses princípios iluministas, mas não chegaram a promover profundas transformações, certo? Seriam transformações, então, mais superficiais, mais influenciadas pelo iluminismo. Então, fique atento a esse tema. Né? São, vamos dizer assim, né, temas que se conversam. Então, finalizando, Confidência Mineira, independência dos Estados Unidos, despotismo esclarecido, pensando no contexto europeu, e depois as próprias revoluções, né? No caso, a Revolução Francesa e a Revolução Gloriosa, que foi em 1688, na Inglaterra, mas que já tinha ali elementos, principalmente fundamentados nas discussões do Locke, que é considerado por muitos como um dos precursores do iluminismo. Então, uma questão que, para quem estudou direitinho, não teria muito problema, e, como eu disse, se você está começando agora, você viu também que é tranquilo, correto? Vamos passar, então, para uma segunda questão.